gente. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo. Estamos hoje aqui com Renato, doutorando em História, professor de História por 5 anos, ex-militar e venanovense. Ele está aqui para falar o que ele quiser. Boa noite, Renato. Bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, o Axel, está aqui atrás também. Boa noite, pessoal que está em casa assistindo a gente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando, né, sobre um tema tão delicado aí, né, que é o ateísmo, né? Cara, primeiramente, o que você pode falar de você? O que te define, assim? Por que você gosta de história? Olha, Por que você escolheu história depois que você saiu do exército? Pois é, eu fiz um concurso público em 2005 e passei, né, em 2004, eu comecei em 2005 a ser militar, e aí em 2006 eu fui pro Rio de Janeiro, né, morava lá em Niterói. Sendo militar. É, isso aí. E então o contato com pessoas diferentes, né, me levou a despertar o gosto pelas ciências sociais, né, e foi aí que eu entrei no mundo da história aí. Tem sociologia, né? Tem. Tem uma faculdade só pra sociologia. Tem. E você escolheu história. Eu escolhi história. Na época, eu lembro que eu fiquei... Porque a gente tem que estudar aquilo que a gente gosta, né? E eu tava na dúvida, eu fui tirando... Matemática eu não sou muito bom. Português também e tal. Aí sobrou história e geografia. Poxa, não tinha sociologia? Já que você gostava do meio social ali? Tinha também, mas aí eu optei pela história. Por história. Mas... assim, mais por questão de cortar essas outras áreas, tipo matemática exata, e aí você resolveu escolher história. Foi mais por isso mesmo. Foi aí você caiu na história. Cara, a história já te fez feliz? Cara, já. A gente fica sabendo aí sobre o passado do ser humano, né? Mas também me fez muito triste, né? Várias noites lendo muita coisa, né? Mas isso aí são etapas que a gente tem que passar, né? Sim. Com certeza. Você gostava de ler ou teve que gostar? Olha, no começo, de falar a verdade, eu não tinha aquele gosto por história, não. Mas depois você vai estudando, você vai vendo as coisas da sua disciplina e você vai pegando gosto com o passar do tempo, né? Hoje eu gosto muito. Cara, tem alguma coisa que, que você levou pra você, que ficou com você, uma parada que você leu que, deu aquele uau, uma parada que você... até hoje você tenta reler, alguma coisa que você... Olha, agora, de cabeça aqui, eu não tô lembrando, não. Eu tenho uma parada que é tipo o Fernando Pessoa. Já leu Tabacaria? Não, Fernando Pessoa? Não. É uma parada que é um poema que eu sempre releio, cara. Ficou pra mim, assim. Conversa bastante comigo. Você lê bastante. Deve ter algumas coisas que você admira bastante, né? Pois é, mas aqui de cabeça eu não tô lembrando. Eu lembro muito o livro Raízes do Brasil, que é um livro que eu tive que ler para fazer a prova do mestrado. Eu li ele 4 vezes, vi vídeo explicando e tal, levantava de madrugada para ver, né? Um livro de 180, 200 páginas aí, um livro que conta a raiz mesmo de formação do Brasil, né? Foi um dos livros que mais me marcou. Cara, você pode falar sobre isso? Sobre a formação do Brasil? Aqui posso, um pouco. Né? A formação do Brasil tá aí, é de origem portuguesa, né? A nossa raiz não é inglesa, né? A nossa raiz é portuguesa, né? Os portugueses que vieram para cá com o ideal da aventura, é bom que se diga isso, né? Pode crer. Aqui eu vou ser um pouco abstrato aqui na explicação, porque existe o Sérgio Buarque de Holanda, que é o autor desse livro, ele falava no ideal do trabalho e o ideal da aventura. O ideal português da época era de vir aqui para o Brasil e produzir e obter riqueza, mas riqueza que custe aventura, não riqueza que custe trabalho. O que era aventura na época? Era você pegar um navio, vir aqui para outra parte do mundo, aventura, plantar a cana de açúcar, ficar assim, ó, aventura para eles, esperando, e aí levar a cana de açúcar lá para Portugal e você conseguir dinheiro, entendeu? Esse é o ideal de aventura. A falta de TV, mano. Pois é. A falta de internet. Aí o ideal do trabalho vai chegar aqui no Brasil com os imigrantes, né? Conquistar pouco a pouquinho. Não utilizar as coisas como trampolim, mas ir de pouquinho em pouquinho conquistando, né? E claro, a formação do Brasil colônia, né? 1500 aí para frente, estava dentro da expansão portuguesa o objetivo de expandir a fé cristã, né? Tanto é que religiões diferentes do catolicismo não eram toleradas aqui no Brasil colônia. Então tinha outras, né?
Tinha, porque, por exemplo, os índios aqui, claro, eles não conheciam o catolicismo, então não tinha como acreditar no Deus cristão. Eles tinham deles, né? Isso aí. Tinha os deuses dele ligados à natureza, ao sol, né? Outros. E aí, o Brasil não teve tribunais da Inquisição aqui no Brasil. Então, as pessoas aqui que discordavam do pensamento católico eram levadas para Portugal para serem julgadas lá, que lá tinha tribunal da Inquisição. Ao contrário da América Espanhola, né? Argentina, México, que tinha tribunal da Inquisição aqui no... Ele já era colonizado? O México, esses lugares já tinham... Já tinha colonização espanhola desde 1492, né? Quando o Colombo chega aqui, né? Mano, também tem um problema que a própria África, que vieram africanos e tudo mais, também tinha bastante a religião deles, né? Eu acho que eles eram bem fortes na religião deles. E trouxe também pra, tipo, uma cultura baiana, assim, com orixá, essas questões. Sim, não, com certeza. Acho que sofreram também por causa... A maioria dos escravos que vieram aqui para o Brasil, eles eram ali da região de Nigéria, Camarões, Terra Leoa ali, né? E eles tinham, claro, suas religiões, né? E aqui no Brasil vai ter muito processo não é fusão. Cara, né? A palavra é fusão, é parecido com fusão. Estou esquecendo agora. Mas assimilando. É assimilação que vai ter ali aspectos, vão pegar... Como eles aqui não vão poder manifestar suas crenças, então eles vão utilizar... vão partes, né? Partes cristãs, com parte da sua cultura, né? Tudo isso daí. Mano, mais um objetivo, assim, mais uma questão de eles maltratar africanos e tudo mais. Com certeza. É foda de, tipo, ter esse preconceito. Show, obrigado. Falando um pouco da história do Brasil. Valeu. Cara, eu soube que você é ateísta, né? Eu tenho... E você também estudou história. Tem alguma história do ateísmo? Então... Não, eu soube que ele é ateu e ele também é historiador. Pois olha só. Legal. A ligação da história com a pessoa estudar história e ser ateu não tem necessariamente uma ligação. Né? Não, mas acontece eu tô falando que assim, facilita, sim. Não, eu tô falando, tipo assim, você estudou história. Isso. O ateísmo tem história? Então, vamos falar aqui pro pessoal de casa. O que acontece? Antes de falar da história do ateísmo, vamos falar aqui o que é o ateu, né? O ateu é o seguinte, a palavra teo significa Deus, beleza? E aí esse ateu significa não Deus, significa negação de Deus. Sim. Então o ateu é aquele que nega a existência de deuses ou entidades sobrenaturais, né? Mas só que hoje a resposta é essa que eu te dou, a negação da existência de entidades sobrenaturais. Mas nem sempre foi assim, né? Se falar em ateísmo era uma coisa na Grécia Antiga, né? O que acontece? Na Grécia Antiga, o ateu, ele não é alguém que vai falar que é ateu. O camarada não vai falar, eu sou ateu. O ateísmo na Grécia Antiga, ele era um termo de acusação. Como assim? A sociedade grega antiga tinha cidades-estados, né? Impunha, né? E cada cidade-estado tinha o seu deus protetor, sua deusa protetora. E as instituições políticas, instituições sociais da Grécia Antiga, tinham como base a religião. Então, você falar contra a religião na Grécia Antiga era muito perigoso. Então, muitas pessoas vão ser acusadas de ateísmo. Inclusive, o próprio Sócrates vai ser acusado de ateísmo. Por quê? Porque ele falava contra alguns deuses, mesmo acreditando em outros deuses. Sim. Tá entendendo a diferença? Pois é. A base da filosofia era, tipo assim, explicar eventos naturais e tudo mais. E eles explicavam os eventos naturais com deuses, né? Eu acho que era uma coisa muito mais séria. Sim, você tocou num ponto interessante aqui, porque essas sociedades antigas é muito difícil você desgarrar a materialidade das coisas do pensamento religioso. Sim. Como, por exemplo, no Egito Antigo, um camponês, um trabalhador egípcio, ele dificilmente olhava para as coisas, né? A árvore que dá o fruto, o rio que corre, nisso é visto o trabalho dos deuses. Sim, né? Sim. E aí, a vida era explicada dessa forma. Pois é, não se fala em ateísmo como hoje
esse tipo de Eu antiguidade. acho que talvez uma religião era questão de inteligência na época, talvez. Era tipo o que eles ensinavam realmente. Sim, era o que eles tinham para explicar o mundo. Hoje você tem um método científico, daqui 500 anos o camarada pode ter outro método e falar assim, quântico. sei lá, e falar assim, nossa, aquele pessoal lá em 2021 era atrasado, né? Pois é. Aí você vai para o Império Romano, o Império Romano também tinha a sua sociedade baseada na religião. O imperador romano tinha esse caráter sagrado, existiam os deuses romanos, e os cristãos vão ser acusados de ateísmo também. Por quê? Porque eles falavam contra os deuses romanos, porque eles negavam os deuses romanos, porque eles negavam a sacralidade do imperador, né? Então eles vão ser acusados de ateísmo. O ateísmo é uma acusação. Aí você vai para a Idade Média, aí você tem uma expansão muito forte aí do cristianismo, né? Você chega na Idade Moderna, aí eu já estou falando 1500, 1600, 1700, né? Nesses tempos, era muito difícil você se pronunciar ateu. Eu não sei de casos disso. Aí você tem os cientistas, né? O Galileu Galilei, o Copérnico, o Isaac Newton, né? Eles não eram ateus. Eles, assim como né, até mesmo os iluministas, não deram esse passo adiante de chegar a negar Deus. Eles colocavam alguns questionamentos à igreja, né? Sim, eu acho que sim. É porque talvez como tá rolando a política hoje em dia, nesse governo atual, estão criando inimigos comuns, né? Tipo assim, a gente tem que... Inimigos comuns a gente vai ter o nosso grupo e a gente combate esses externos. Talvez, vamos dizer, os socialistas e tudo mais, que estão tentando destruir o nosso governo e tudo mais. Nessa época parecia, do Egito e tudo mais, a religião parecia mais separar as pessoas, né? E então, talvez o iluminista tava certo de, tipo, talvez discordar e tudo mais, e comentar sobre a religião. Porque nessa época, eu acho que talvez até hoje, se eu for ver, a religião ainda separa povos, né? Pois é, o que acontece? Aí, acompanhando o raciocínio que eu vou chegar aí onde você falou, aí depois você vem para o século XIX, aí acontece várias coisas, né? Independência da América Espanhola, independência do Brasil, a Revolução Industrial se expande, enfim, darwinismo, outras ideias e tal. Aí sim você começa a falar em ateus que se dizem ateus, né? Pessoas que negam as divindades e tal. Aí vão vir vários, né? Feuerbach, Marx, Nietzsche, né? Que a gente estava falando ali, Rousseau, vários aí, né? E só para falar pro pessoal de casa, eu não li Feuerbach, não, tá bom? Eu sou um cara honesto, eu gosto de falar que eu não li, mas eu vi lá que ele era um filósofo ateu também, no século XIX, assim como outros, né? E aí, ô Felipe, você vai para o século XX agora, aí você chega até a ter o ateísmo em governos, como filosofia de governo, no caso de governos socialistas, que você teve na China, no Vietnã, onde você tem um grande número de ateus, né? Mas não porque eles quiseram, assim, mas por incentivo, por pressão do governo. Beleza? E agora falando do Brasil, perguntar. Isso aí que você tocou aqui, o que acontece? O Brasil é laico, né? Pois é, olha só, a mistura entre... O que é laicidade? É você separar o governo, a política, da religião. Sim. E pois é, só que o Brasil, ele confunde isso muitas vezes. Olha só o caso do Brasil. Como eu falei aqui, no Brasil colônia, 1500, 1600, 1700, né, só se permitia o culto católico, beleza? Depois veio o Império, né, Constituição de 1824, e aí diz que a religião oficial do Brasil é o catolicismo. O que significa isso? Significa dizer que os padres estavam na folha de pagamento do governo. E só se poderia cultuar publicamente os cultos católicos. Outros cultos eram permitidos, mas só de forma privada. Beleza? E aí, depois do Império, tal, Dom Pedro, aquele negócio, aí chega a República, né? 1889, a Constituição de 1891. Aí sim, o Brasil opta por separar a política da religião. Mas isso no papel. Isso nunca aconteceu. Isso de fato mesmo, até em que medida se deu a laicidade no Brasil? Né? Os governos brasileiros sempre, as autoridades sempre optaram pela religião, né? Sim. E como você falou, o governo atual aqui tem uma base de sustentação, sim,
por religiosos. O próprio presidente na campanha disse que, né, não tem essa historinha de Estado laico, não. É Estado cristão, né? Então, no Brasil sempre se confundiu muito a política com a religião. Sim. Cara, eu queria voltar atrás e talvez já até puxar outro assunto, que você falou que Nietzsche é ateu. Eu acho que Nietzsche não é ateu, porque ele acreditava, sabe? Ateu eu acho que é não acreditar em nada, né? Agnóstico é acreditar em nada, né? Ah, Mas o Nietzsche, ele acreditava, tipo assim, acreditava em poder, acreditava na evolução do homem, né? Ele, tipo assim, ele acreditava que a gente tá num... Tipo assim, a gente ainda tá limitado a ser homem e tudo mais, só que a gente ainda pode superar isso. A gente pode sair da nossa química, assim, o que nossa química nos cobra. Tipo, nossos hormônios nos cobra e tudo mais. Mas ele acreditava em poder, em força, energia, disposição, a criação e tudo mais. Tipo assim, o ateísmo é não acreditar em nada ou um ateu ainda acredita? pois é, esse é um bom questionamento aí. Vamos comentar do Nietzsche, é o seguinte. Nietzsche foi um filósofo no século XIX, né? E ele foi muito crítico à religião, ou mais crítico de forma ácida ao cristianismo e também ao Ocidente. O Nietzsche ele é um filósofo da morte de Deus. Pô, mas o que quer dizer a morte de Deus? Né? Que ele tem essa frase, Deus está morto. O que é Deus está morto? Você lembra que eu falei que nas sociedades antigas Deus estava muito ligado... Até para explicar. Né? Isso aí, para explicar a vida, a religião dava as respostas, a pessoa consultava a religião para saber das coisas do mundo. Né? Só que com o passar do tempo, depois da Revolução Francesa... vários acontecimentos, a sociedade vai se desgarrando da religião. E aí, na verdade, o Nietzsche quer dizer com essa frase, Deus está morto, ele quer dizer o seguinte, a sociedade está se secularizando, quer se separar da religião. Então ele é um filósofo da morte de Deus. Isso que quer dizer a frase dele. A sociedade está se separando da religião. E aí, qual foi outra coisa que você falou mesmo? Ateísmo é, assim... disperso, tipo, sem realmente acreditar em nada, ou ele acredita em então, pois muita gente fala isso, né? Tem gente que fala, pô, Renato, ateísmo é uma religião, cara, você acredita, você tem que ter fé pra não... Os caras falam que, tipo, não tem como ser ateu, porque se você sendo ateu, você tá acreditando que Deus não existe. Pois mas aí o que acontece, o Felipe, é assim, o ateísmo, ele nega toda interferência sobrenatural, né? Diz que não há coisas sobrenaturais, né? Aqui no mundo aqui. Não tem além da vida aqui. Não, pois é. Vou aproveitar aqui e até explicar o termo agnóstico também, né? O que acontece? É assim, o camarada que fala que Deus existe, que acredita em Deus, ele é chamado de teísta, beleza? Teísta. Então o teísta tem conhecimento para dizer que Deus não existe, beleza? Do outro lado, você tem o ateu, né, que é aquele que diz que não existe Deus. Existem diferenças entre o ateísmo também, tá? Ateísmo forte, ateísmo fraco, mas eu não vou comentar isso aí, não. Então, do outro lado, você tem o ateu que diz que Deus não existe, beleza? Tanto o teísta quanto o ateu, eles se consideram que têm conhecimento para dizer que Deus não existe. Esse conhecimento é chamado de gnose. A gnose significa conhecimento. Gnose, o termo gnose significa conhecimento. O teísta tem conhecimento para dizer que Deus existe e o ateu tem conhecimento para dizer que Deus não existe. O agnóstico, ele é alguém que se considera sem conhecimento para responder a pergunta se Deus existe. Pode crer. Entendeu? Gnose significa conhecimento. E agnóstico, é o camarada que fala assim, não, eu não tenho condições de responder se Deus existe ou não. Isso que é o agnóstico. Cara, você então seria agnóstico ou você é realmente ateu? Não, eu sou ateu. Então você tem conhecimento pra falar. Não, pois é. Aí o pessoal de casa vai falar, pô, Renato, cara. Uhum. você já viajou o universo inteiro para dizer que Deus não existe? Ô, Renato, você estava lá no início do universo para provar que Deus não existe? Então, você está se colocando como ateu. Não, sim, pois é. Mas tecnicamente falando, você também não pode provar, você não pode saber que não há um bule voador invisível lá orbitando Plutão. Você não pode provar isso.
Então, tecnicamente falando, eu e você somos agnósticos em relação ao bule voador também, invisível. Você não pode provar. Eu também não tenho condições empíricas de conhecimento de universo para provar que Deus não existe. Mas o que acontece? O camarada acredita em Deus. Não é porque ele passou por todos os estágios filosóficos e realmente passou por todos, né? Leu tudo e falou assim, realmente eu acho mais provável a existência de Deus. Não é isso. As pessoas acreditam em Deus porque Deus representa uma sensação de conforto, você tem um mundo que é todo caótico, um mundo imprevisível, um mundo que é finito, e diante dessa agressividade do mundo, as pessoas acreditam em Deus. Um conforto, né? Porque representa essa sensação de conforto para elas. Cara, né? eu acho que as pessoas talvez acreditem em Deus. Eu acho que, como eu falei de química, talvez é só uma tendência do nosso cérebro, córtex pré-frontal, dar essa capacidade ao lado criativo do nosso cérebro, dessa possibilidade da gente acreditar. E talvez faz bem, mano. Eu acho que faz bem acreditar em Deus. Sim, com certeza. Acho que dá pra ver uma vida melhor, eu acho. Pois é, aí vai de cada um, né? Tipo assim, tem gente que se dá melhor acreditando em Deus, tem gente que, como no meu caso, eu prefiro, né, seguir sem acreditar, já vou para uns 15 anos aí de ateísmo, né? Você não era ateu, então? Não. Eu já fui muito em missa, já. Tipo, aconteceu alguma coisa pra converter ou... Olha, eu costumo dizer, Felipe... Você talvez já tinha uma tendência. Eu costumo dizer que tem dois tipos de ateu. Tem o ateu revoltado, que é aquele camarada que acredita em Deus, mas aí, tipo assim, ele perdeu, sei lá, uma mãe, perdeu um filho, e aí ele se revolta contra Deus. Pode crer. Sim, eu não acredito nesse Deus. O pastor na igreja fez uma coisa aqui que eu não gostei, e então eu não acredito mais nesse Deus aí. Deus, né? Esse é o ateu revoltado. E tem um ateu que é, no caso, o ateu que foi pro ateísmo por causa do seu ceticismo, das suas dúvidas em relação à religião. Ele olhou para os argumentos religiosos e falou assim, olha, eu não concordo com esses argumentos aí, né? Esse foi o meu caso, né? Eu não tive nenhuma decepção na vida, nada dessas coisas assim não, entendeu? Cara, como você falou, talvez Deus dá um conforto e ateísmo tira esse conforto e você se conforta de alguma forma ou você não precisa desse conforto? Cara, ótima pergunta. Vamos lá. Benefícios e prejuízos de ser ateu, né? Os benefícios de ser ateu, a gente não fica mais preso a algum dogma religioso, você não tem mais uma autoridade religiosa para mandar em você. Você, nesse quesito de liberdade, o ateísmo ele te proporciona essa liberdade, né? Agora, tem o prejuízo, como você muito bem falou, que é, por exemplo, o ateísmo ele diminui o seu círculo social, né? Porque a religião ela fomenta a união entre as pessoas. O ateísmo não tem não te direciona para nenhum lugar. E essa falta de direcionamento pode ser pior para as pessoas? Pode. Entendeu? Ou não, mas pode. Cara, na psicologia, a falta de esperança causa depressão e até morte. A falta de esperança. Talvez acreditar em Deus seja muito mais saudável. Olha, pois é, boa colocação. Se você for lá no Google e digitar pessoas que têm fé se recuperam melhor de doenças, sim, é verdade. Tem pesquisas, inclusive da USP, que mostram que pacientes que têm fé, que têm uma corrente de oração em volta, isso aí precisava, né, igual você falou muito bem aí, né, melhora eu não sei a palavra certa, melhora a psicologia da pessoa, melhora a imunidade. É tipo aqueles efeitos placebo, né? Isso aí. E a pessoa realmente se cura, de verdade. Mas o que acontece? Eu, como ateu, vou dizer o seguinte, a pessoa se recupera pela oração que foi feita, pela ajuda que foi feita ali, não porque houve interferência divina no material, mas sim porque foi o efeito placebo. O que é o efeito placebo? É assim, né, eu tenho um problema. Acho que é uma disposição, talvez. Aí eu recebo pensamentos positivos, recebo ali pessoas que me passam uma sensação de segurança maior, o meu sistema imunológico se fortalece,
Eu não sei, eu posso estar errando algum conceito aqui, uma palavra, tá? Eu precisava de um psicólogo para ajudar aí. Mas isso melhora o astral da pessoa e ela realmente é facilitada. Agora, dizer que tem influência do sobrenatural de deuses sobre o doente, aí já é outro esquema. Cara, você falou sobre melhorar o astral, falou sobre energia, positividade, e talvez isso não seja Deus. Rapaz, Cara, é essa força que gera dentro de uma pessoa, essa disposição, essa vontade de continuar vivendo, talvez isso não seja Deus? Rapaz, eu não tenho conhecimento filosófico para dizer, mas eu acredito que alguns filósofos pensaram isso, tá? Mas eu vejo, ô Felipe, eu vejo que a força do ser humano, as nossas vontades, a nossa fome, né, o desejo por sexo, por amor, por carinho, eles estão muito mais ligados a funções evolutivas, resultado de um meio que nos agride, e nós aí somos resultado desse processo evolutivo que já vem embutido em nós. Os sentimentos passados vão se passando dos nossos ancestrais pra gente. Eu como ateu, eu vejo mais assim, entendeu? Eu não vejo uma influência ou algo sobrenatural que dirija, que arquitete a nossa existência aqui, não, entende? Uhum. Pois é. Cara, olha, talvez a gente às vezes reclama talvez de alimentação, porque a gente está indisposto, talvez a gente reclama das circunstâncias, e às vezes a gente só tá muito bem realmente, porque a gente tá, tipo, talvez no projeto novo, a gente tá cheio de fé, esperança, e a gente tá disposto, animado. Tem pessoas que são bem dispostas, animadas, talvez mesmo sem fé ou com fé, mesmo com religião ou sem religião, tem pessoas dispostas com o seu serviço, com o que elas criam, o que elas trabalham e tudo mais. E talvez foda-se dinheiro, foda-se qualquer coisa, as pessoas só estão bem. Então, talvez, não importa a alimentação, talvez não importa aí a fé, não importa o dinheiro, mas, cara, o espírito das pessoas são dispostos, são animados, são alegres. E talvez isso também não é Deus, mano. Talvez essa disposição, essa energia, esse excesso de energia, essa disposição pra vida, talvez isso é só uma crença ou... Entendi. Tipo assim, porque talvez essa crença, lá no fundo, assim... Não sei, é esse pensamento, talvez isso não é Deus? Entendi. Tipo, esse excesso de energia, esse excesso de força. Entendi. Como talvez até o Nietzsche falou, velho, a gente tem força pra fazer as coisas, a gente tem força pra superar tudo. E mesmo Nietzsche sendo ateu e acreditando no poder, talvez o poder ali, a disposição, a força, talvez isso não seja Deus, assim. Como tem a fé e lá nos hospitais as pessoas se recuperam mais com fé. Pois é, o Felipe. Essa questão da... É difícil, mano, falar que tipo, Deus não existe, assim. Pois é. Me empresta meu celular depois. Essa questão aí, se eu não me engano, o filósofo Spinoza, né, o holandês, ele falava que Deus era tudo, assim, que a natureza, que Deus tá no meio, tá em tudo, né? Mas e isso foi adotado por muitas outras pessoas depois de Spinoza, né, que vê Deus na natureza. Então existem sim as pessoas que veem Deus em tudo, nas ações, na natureza. Existem as pessoas que têm esse aspecto. Só falar pro pessoal de casa, as coisas que eu tô falando aqui, não é para fazer ninguém concordar, não é para ninguém aceitar, virar ateu, não é nada disso não. Só para conhecer, né? Questionar, né? Ô, Renatinho. Isso pra questionar. Ô, Renatinho, se você não acredita em Deus ou nada de sobrenatural, por que você tem medo de assombração, hein? Rapaz, Isso aqui é do Breno. É do Breno, né? Um abraço Cara, aí pro Breno. Breno Calimã Feitosa, esteve aqui no podcast. Essa é uma ótima pergunta, vamos lá. Mas você tem medo mesmo ou é zoeira? Assombração? Não, já tive. Não, já tive. Vamos comentar Não é a à questão. toa, né? Vamos comentar aqui a questão do medo. O ateu pode ter medo do escuro? Resposta: sim. Mas como que é esse medo do escuro? Vamos comentar aqui, pessoal. Durante a maior parte da existência do homem, cerca de 99% da existência do homem na Terra, o homem viveu, né, daquela forma das cavernas. O homem, durante o dia, ele era caçador. O homem, durante o dia, ele ia para cima.
beleza? Só que durante a noite as coisas se invertiam. O ser humano, ele era mais propício a receber picadas de aranha, de cobra. Os felinos se tornam mais ativos durante a noite. Ele era caçado, até mesmo por aves. Beleza? Sim. Então, durante a noite, o corpo do ser humano sempre produziu essas substâncias ligadas ao medo. Adrenalina, né? Me ajuda aí, adrenalina, sensações para ficar ligado, né? Ficar alerta, né? Ficar alerta. Ficar alerta porque é de noite. Isso aí. Então, pois é, o instinto de sobrevivência. Então, esse medo do escuro, ele foi passando, essas sensações que o escuro provoca, ela foi passando dos nossos ancestrais até chegar na gente. Então o camarada muitas das vezes tem medo do escuro, ele tem até uma fobia do escuro, mas ele não tem culpa muitas das vezes, né? E o Axel comentou aí, negócio de sobrenatural, rapaz, olha o cenário, hein? 2016, eu, uma amiga minha e um amigo meu, fomos num rock lá em Cachoeiro. Passamos ali pelo mirante de Vargem Alta ali. A gente foi pro rock, curtiu, beleza. Na volta, já era 3 horas da manhã, vê o horário, né? 3 horas. E aí, rapaz, lá perto do mirante, lá tava aquele cenário de serração e tal. Macaro, e apareceu, cara, uma mulher assim no meio da pista, com o braço aberto, o cabelo todo branco assim. Aí até caiu o negócio aí, ó. O cabelo assim todo velho, assim, não, tinha velho. Mesmo? Não, sim, eu tô falando. Não, aí tinha uma mulher. No meio da pista. Era uma mulher física. Olha só. Uma mulher com o braço aberto ali, um chinelinho velho com o braço aberto. Aí, pô, fiquei doido, né? Eu buzinei, né? Você acha que ela saiu da pista? Veio pra cima do carro, passou assim na beira do carro. E a minha amiga viu também, que eu não tomo remédio, nada dessas coisas, ela viu também. O meu amigo não viu porque tava bêbado. Mas ele... Vocês não pararam o carro? Pois é, cara, mas... de branco que o sobrenatural, viu? Teve até um camarada que contou, né? Então, pois é, a gente pensou que era alguém querendo roubar o carro, né? Sei lá, uma pegadinha. Vocês não pararam? Não parei, né? Pô, tem que conferir isso, mano. Eu fui embora. Vai que ela some do nada também. Pois é, aí eu cheguei em casa, postei historinha no Facebook, né? Veio uma amiga lá de Cachoeira falando assim, Renatinho, eu vi essa mesma mulher 3 anos atrás no mesmo lugar. Então, quer dizer... rolê dela, Pois eu sou um cara ateu que não acredita em nada, pra mim não tem nada além nada além do material aí, mas vi essa mulher aí, cara. Mano, eu acho que o pior que tem é o ser humano, velho. Tipo, não precisa sobrenatural. Entendeu? E outra coisa, Felipe, vamos falar a verdade, né? A gente não pode ser um camarada chato. Entendeu? Sim. Então essas coisas eu brinco com elas de forma divertida. Eu não chego... Você não vai chegar no seu time de futebol e começar a falar... Todo mundo lá... Você é trouxa, mano. Você acredita em Deus. Todo mundo falando lá do pagode, da mulherada. Você não vai chegar lá falando aí... Você não vai chegar dando essas ideias. Deus não existe, sei o que, essas coisas, entendeu? Você tem que saber o momento. Existem pessoas para você debater. Existem grupos no Facebook para você debater isso. Procure pessoas que já dão uma certa abertura para você debater as coisas. Se quiser também debater, né? Talvez nem precisa. Isso aí é só mais uma coisa. Numa vida complexa mesmo, cheia de questões, cara. Cara, tem política, tem questão de como eu falei, hormonal aí. Tem várias peças que o nosso cérebro prega. Tipo, de noite a gente a gente tem medo. A ansiedade cria coisa, o medo cria visões, ou faz a gente ouvir coisas também. Mas essa é uma opção. Mano, tem gente aqui que talvez apoia seu ateísmo ou tá querendo te zoar, tá? Manda aí. Antônio Galavotti. É o Antônio Galavotti, é isso aí. Antônio Galavotti, meio difícil. Gente boa, um abraço aí pro Antônio. Mas então, cara, o Renatinho, se Deus existisse, ele ia te castigar, mano. Ia não, sabe por quê, Antônio? Porque se eu tiver errado, chegar lá no outro mundo, Deus fala assim, aí, Renatinho era um cara bom, entendeu? Ele era bonzinho, entendeu? Ele não acreditava em mim, mas pode vir aí, entendeu? Ele não maltratava os animais. Eu não maltrato os animais, eu ajudo os insetos a se virarem. Entendeu? Quando tem um inseto caído, eu vou lá e ajudo, entendeu? Tem isso aí. Mano, é verdade? Você curte um heavy metal? Olha, heavy metal, não, eu gosto de rock também, mas eu gosto de hardcore e new metal, né? O rock tem vários estilos, né? Eu gosto desses dois, de hardcore e de new metal. Caralho, eu gosto mais gayzinho que é tipo indie. Tô ligado, indie. Não, já ouvi.
E eu tô curtindo mais o Guns. Guns N' Roses, grande banda. Mas é rock mesmo, né? É hard rock, né? Grande banda aí dos anos 80, dos anos 90, com Não, certeza. Tem a piada aí do nome, não tem? É por isso. Ah, ele gosta de arma, eu acho. Não. É, É o nome, pô. O Guns? Ah, O pode Ganso? crer. Não, o nome dele é Axel, pô. Ah, sim, Axel poxa, mesmo, é porque mano. o nome do camarada que tá aqui, que toma conta, que é Axel. É. E o vocalista do Guns N' Roses era Axel, entendeu? Então, Axel Rose. Putz, Isso aí. vocês estão ruim de É, piada, pô, hein, é, cara. demorei. A gente tá no outro ritmo aqui. Caramba, ô Renato, tem uma pergunta. Você falou a uma questão pergunta. Você conhece aquela teoria de Pascoal, que o cara acredita e aí lá no final, se não tiver nada, ele tudo bem, né? o que Explica pra já gente ouvi aí. falar. O que acontece a teoria de Pascal? Ele diz o seguinte: olha, você não pode provar que Deus existe. E você não perde nada. O Pascal dizia o seguinte: você não perde nada acreditando em Deus. Porque se caso você tiver errado, você vai ter acreditado em Deus e pode se dar bem. Você não perde nada acreditando em Deus. Isso é o que o Pascal dizia. Aham, Entendeu? aham. Era isso que ele falava então, né? É. Ah, tá. Mano, geral tá cobrando um abraço pro Falabras. Ah, tá. Vamos falar do Flabras aqui. É um grupo do WhatsApp que eu participo. Um abraço aí, pessoal do grupo Flabras. É um grupo muito bom, já termina namoro, entendeu? O pessoal sai revoltado do grupo, mas é muito maneiro aí. Inclusive, até agradeço a paciência do pessoal do Flabras aí, que de vez em quando eu mando uns áudios de 2 minutos, 3 minutos, falando aí das coisas do mundo aí. Então, agradeço a paciência aí. Pede pra eles falarem um resumo sobre os seus áudios aí, que aí, vamos ver se eles ouviram, né? É verdade. Pede um resumo pra eles. Com certeza, pois é. Cara, o que é neoateísmo? Ah, sim. O que é neoateísmo? Vamos lá. É o seguinte. Depois dos atentados de 11 de setembro, alguns ateus, que já existiam, claro, né? Eles vão se posicionar mais fervorosamente contra as religiões. Eles vão dizer que a religião é algo nocivo para o ser humano, é algo que aprisiona o ser humano, vão passar a atacar as religiões. Os principais neo-ateístas são Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris e tem Michel Onfray, um francês, né? Segundo eles, a religião tem que acabar, porque a religião aprisiona o homem e é algo nocivo para o ser humano, entende? O mais famoso deles é o Richard Dawkins, que ele fala muito ele usa os argumentos biológicos para fundamentar o seu ateísmo. Não é um filósofo daqueles que você diga, nossa, mas que filósofo excelentíssimo. Não é, beleza? Mas ele usa os argumentos dele biológicos. Lá tem os livros, O Gênio Egoísta, O Relojoeiro Cego. Né? Isso daí que é o neo-ateísmo. Que veio muito aí por causa do YouTube também, ajudou. Né? Tava tudo se tornando neo, na real, neopolítico, neorreligioso. Atualmente tá tudo se tornando neo, mano. O que é isso? Olha só, vamos lá. Por que essa tendência atual? O que é neo-pós também, né? Pós-moderno? Vamos falar aqui o que é pós-moderno para o pessoal entender. Antes de falar o que é pós-moderno, eu tenho que falar o que é moderno e o pré-moderno. É o seguinte, você lembra lá naquelas sociedades antigas, Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma, até a Idade Média ali, a sociedade era muito estratificada, beleza? Quem nasceu camponês vai ser camponês o resto da vida, quem nasceu sacerdote vai ser sacerdote o resto da vida, e a verdade estava num grupo de pessoas. Quem? Das castas altas, né? Os sacerdotes, os líderes e tal. Né? Essas coisas que eu estou falando aqui, o que é pré-moderno, pós-moderno, são jeitos de agir, são jeitos de pensar, são jeitos de viver. Aí no período pré-moderno era isso, a verdade estava num grupo de pessoas, beleza? Até 1500 mais ou menos. Aí depois veio a Idade Moderna, vieram os cientistas, o Galileu, o Isaac Newton, os caras e tal. E aí a verdade, olha só a diferença do pré-moderno agora para o moderno. Vai ser o seguinte, a verdade não vai estar mais num grupo de pessoas. A verdade vai estar no método científico.
Então a pergunta é, você está falando isso? Qual o método que você usa? Como assim método científico? Método de pesquisa? O método de pesquisa, o método da tentativa, porque o Galileu ficava jogando as pedrinhas lá do aula, acho que era o Galileu, né? O pessoal também me ajuda também. Né? Beleza, aí o que acontece? Algumas pessoas consideram que a gente está na idade, no período moderno, e aí tem pessoas que vão falar que a gente está no período pós-moderno. O que é o pós-moderno? É assim, ali para 1700, 1800, 1900, muitas coisas aconteceram no mundo. E cada pessoa vai passar por um tipo de experiência. Cada pessoa vai poder falar mais, cada pessoa vai poder dar mais valor para o que é dela. Então a verdade, que estava num grupo de pessoas que depois passou para o método científico, a verdade não vai estar em nenhum desses dois mais. A verdade vai estar na minha experiência pessoal. Então o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Ótimo isso, cara. Isso é mais libertador, né? Isso que é... mais progressista. Pois é, isso que é o pós-moderno. Né? Isso tem seus benefícios e seus prejuízos A gente também. tá assim atualmente ou já tem alguma... Olha, eu vejo o que acontece. Tem o Zygmunt Bauman. Ele fala que a gente está numa modernidade líquida. Ele não ele não utiliza a palavra... Já ultrapassou isso aí que você acabou de falar. Não, ele diz que a gente está indo numa continuidade da modernidade. Que a gente não está no pós-moderno. Se eu não estou enganado, é isso daí. Entendeu? Esse é o termo que ele utiliza. Né? Mas, a meu ver, a gente está no pós-moderno aí com a internet, aí cada um falando o que quer, duvidando de instituições, né? Duvidando até da ciência. Né? Eu vejo assim. Cara, Nietzsche tinha colocado isso aí, como você falou anteriormente, que, tipo, não existe uma verdade única, né? Tipo assim, cara, tomei boldo, essa parada faz muito bem, todo mundo devia tomar boldo porque, porra, melhorou minha dor de barriga, vai melhorar a dor de barriga de todo mundo. O Nietzsche falava, a verdade é um ponto de vista. Sim, é tipo assim, além do bem e do mal, né? Porque o que acontece? No século XIX, o Nietzsche podia falar isso. Agora, se fosse um camarada lá do século X, século XI, o que é verdade? O camarada ia responder, a verdade é Deus. A verdade é o caminho de Deus, é o caminho para Deus. Mas como no século XIX, já surgiam pensadores que perceberam isso. Um exemplo que eu dou é o filme Alice no País das Maravilhas. Né? A Alice vai passando por vários lugares e cada um tem a sua verdade. Você não entende o outro, mas o outro, só ele entende a verdade dele. Tem uma hora que ela pergunta eu não sei se é pro coelho, pro gato, acho que é pro gato. Ela pergunta assim, gato, que caminho eu devo seguir? Aí o gato fala assim, depende de onde você quer chegar. Ou seja, você que vai dar o seu... Mas o foda é que eu assisti tão criança, assim, tão jovem, que eu não peguei nada. Só era um filme bonito, pode crer. Pois o camarada... de filosofia, né? Isso aí. Era só bonito mesmo. A Alice chega lá, vê o chapeleiro maluco, que tem tem a sua verdade e tal. Inclusive, um abraço aí pra Larissa, que trabalha na loja aí. Ela também, a gente discutia bastante também dessa questão aí da Alice no País das Maravilhas aí. Caraca. Pô, tem um monte de pergunta aí, né, eu Felipe? acho que eu vou mandar uma aqui. Manda pergunta, então. Tem a do Arthur Bisoli aqui, que Arthur Bisoli. ele tá perguntando pra caramba. Peraí, deixa eu ver se eu vou engatar aqui nisso aqui. Inclusive, um abraço aí pro Bisoli aí. Grande goleiro aí das peladas. Não, eu vou aproveitar a pergunta do Arthur Bisoli. Arthur, você será respondido. O que as passagens da Bíblia significam pros ateus? Ele quer saber. Ótima pergunta. É o seguinte, a Bíblia, para um ateu, o que acontece? A Bíblia, a grosso modo, a Bíblia é um compilado de livros que foi escrito aí desde o segundo milênio até os primeiros séculos aí da era cristã, e a Bíblia relata a vida e os acontecimentos do povo hebreu, ali no Oriente Médio, eles passam ali pelo Egito, né, ali pela Mesopotâmia e tal, abordam as ideias deles, né, e depois ali no final ali conta a história de Jesus e tal, do pessoal. Mas assim, pro ateu, a Bíblia não tem uma inspiração divina, não é algo que confirme o sobrenatural. É um livro escrito por homens que vai relatar os seus episódios, as suas crenças, os seus costumes, é isso daí. Cara, até adorei essa pergunta do Arthur, que agora
Eu queria te perguntar o que que você acha de Jesus, assim, o Jesus da Bíblia lá, não Deus, Jesus. Ah, sim, olha só, o que acontece? Jesus, ele é um personagem que ele não Personagem, você tem... acha que ele é um personagem ou você acha que ele é... Contaram a história de um cara que era o Jesus Cristo? Eu acho que ele foi um personagem, Fictício? não, que existiu, Ah, tá. mas que não tem esse cara, não tem nada... Não tem poderes. Não tem, não, né? O que acontece? Uma das principais coisas que se debatia na década de 80 era sobre a questão da existência de Jesus, né? Jesus, assim, ele não é um personagem que tem tantas fontes históricas, igual Napoleão, ou igual Lutero, né? Porque ele tem poucas fontes, né? Os evangelhos, se eu não me engano, mais algum outro historiador ali romano, né? Flávio Joséfo e mais algum ali que falava sobre, que mencionava Jesus, ou mencionava até a palavra Cristo, que não se menciona necessariamente a Jesus. Mas, então, a gente entende, eu entendo Jesus como uma pessoa que falou as coisas que falou, né? Falou as coisas da sua época, tá? Não falou nada de também de excepcional, fora da sua época. Os homens são homens da sua época, né? Então ele falou as coisas da sua época ali, né? Foi um personagem tal que Cara, viveu ali eu e acho tal. que também, o que eu considero da Bíblia, eu considero talvez, assim, quase como um livro filosófico que tem muita coisa a ensinar, mano. Eu acho que a Bíblia ensina como viver bem em sociedade. É quase isso que eu interpreto, cara, como um livro primoroso, ótimo, pra viver bem em sociedade. Tipo assim, mano, quando você deseja o bem pra outra pessoa, vamos dizer que você gosta de uma pessoa, dá um bom dia ali. Você gosta dela, você quer ela bem, você deseja ela bem, tipo, fala, mano, oi, como você tá? Bom dia, eu desejo que você tenha um ótimo dia. Cara, essa pessoa vai desejar isso de volta pra você e vai ser melhor pra viver, porque vocês vão estar confortável um com o outro, os dois receptíveis um ao outro. E isso é um ensinamento que tá na Bíblia. E é uma ótima coisa, e tem vários ensinamentos assim que te ajudam a viver bem em sociedade. Viver de uma forma confortável, sabe? Com certeza, ô Felipe. Tem bastante ensinamento ótimo, assim. Com certeza, ainda mais se você olhar para o Novo Testamento, né, onde o principal ensinamento é amar o próximo como a ti mesmo, né? O pessoal depois se alguém quiser também, se eu falar alguma coisa errada aqui, o pessoal de casa pode me escrever aí, só procurar aí Renato Petra, né, comentar e tal, né? Então, Jesus disse o que disse para respeitar o próximo também, porque era o que lhe cabia dizer também. E Jesus não podia dizer ali em pleno Império Romano, vamos atacar e distribuir as terras entre as pessoas, porque ele não tinha força para isso também, né? Então ele disse, talvez seria melhor, né? Seria mais lógico. Pois é. Todo mundo Você tem quer ver uma parte coisa? igual- Você quer ver uma coisa? seria Eu não legal. sei, eu li o Evangelho, mas eu não lembro de Jesus ter dito, por exemplo, contra a escravidão. A escravidão era coisa corrente em Roma. Sim. Veja quantos milhares de escravos Jesus poderia ter evitado, né? Então ele disse as coisas ali do seu tempo, mas com certeza concordo plenamente com você. Tem ensinamentos ali que a gente pode aproveitar, sim, principalmente para viver em sociedade onde você se retira para colocar o outro, entende? Porque muitas vezes o camarada acredita em Jesus, eu acredito em Jesus. Agora o difícil é fazer as coisas que Jesus falava. Ensinou. Você dividir os bens materiais, você se desligar dos bens materiais. Como é que é aquela história do Zaqueu, né? Um cara rico, mas ele era baixinho, foi lá ver Jesus e tal, subiu na árvore. Aí o que Jesus disse para ele? Zaqueu, vende tudo que tens e dá metade aos pobres. E vem e me segue. Alguém faz isso? Sim. E o cara fez? O Zaqueu? Pelo que eu lembro, acho que fez, né? O pessoal pode me corrigir aí. Eu acho que fez. Cara, ele era puta convincente, mano. Pois é. Ele era bom de papo. Ele. Pois é. E outra coisa que eu queria falar é que, tipo, a Bíblia, assim, é uma coisa que eu posso citar, amor aí, porque é recorrente e eu posso trazer pra minha vida, mas tem bastante gente que, tipo, a Bíblia é enorme, tem bastante ensinamento, tem gente que tira ensinamento pra gestão de negócio, gestão de monetária. Tem uma passagem lá que ele fala, um dono de fazenda lá, ele vai sair e ele entrega todos os bens deles assim, dividindo
entrega 4 bens para um, 3 pro outro e 1 pro outro. Aí eles vão e multiplica. Tipo assim, o que você tem, os seus ensinamentos, os seus conhecimentos, você tem que passar e conseguir mais conhecimento para você continuar evoluindo, continuar crescendo. Isso o pessoal traz pro lado dos negócios, mas tem várias passagens que dá pra viver uma vida boa pegando vários ensinamentos da Bíblia. Ah, com certeza. Hein, cara, o Kleber, Galavote, um abraço aí, Falqueta. Kleber. Grande flamenguista. Renatinho, é possível nos tornarmos super-homens de Nietzsche? Olha só, vamos falar o que é o super-homem do Nietzsche. Cara, deixa eu só rapidinho. O que eu acho, assim, do super-homem de Nietzsche, é como ele falou, além do bem e do mal, o bem é o que me faz bem, né? O bem é tipo, cara, se eu preciso roubar, se eu tô passando fome, minha família tá passando fome, e roubar vai fazer bem, talvez eu precise roubar. Tipo, além do bem e do mal, tipo, isso daqui é o que vai me fazer bem. Tipo isso aí. O que acontece, ô Kleber? O homem, ao longo do tempo, sempre teve como um empecilho os dogmas, as leis, as ideias travando o homem, né? O que é o super-homem? O super-homem é aquele que pega o martelo e sai martelando esses ideais que para Nietzsche também não existem, tá? Tem que deixar isso bem claro. Não existem Deus e não existe também a razão também, não existe. A razão como algo externo, como transcendente. Não existe nenhuma transcendência. Então o super-homem é aquele que consegue pegar o martelo e sair martelando as ideias para fazer resplandecer a sua essência interior. Isso que é o super-homem. Beleza? Agora você está me perguntando se é possível isso? Eu não acredito. Você não acredita que Não, é possível? sabe por quê? Porque o capitalismo é muito forte, a sociedade sobre você é muito forte. Construção social, né, mano? A construção social, as ideias são muito fortes sobre a gente. Eu não posso ir fazendo o que eu quero, porque, poxa, eu vivo em sociedade. Sim. Né? Isso vai ser fácil para quem mora isolado lá. Entendeu? Eu tô falando francamente, eu acho difícil aí, mas ótima pergunta. Cara, adorei, cara. Eu não pensava assim. Se eu fosse raciocinar só por mim mesmo, eu imaginaria que talvez seria possível fazer o super-homem, mas teria que ter um solo muito favorável a você. Talvez, tipo assim, nascer rico, Isso aí. ser bonito, assim, pá. Claro, Mas realmente eu acho que é difícil, mano, seguir só o que você acredita, assim. Eu acho que você seria um bosta, mano. Claro, Na verdade. Com certeza. Cara, Arthur Bissoli. Umas perguntas do Arthur continua, cara. Vai, Bissoli. Renatinho, o que sua mãe, que é religiosa, acha aí do seu ateísmo aí? Não, olha só. Primeiramente, um abraço aí pra minha mãe, dona Diolinda Pet. Um forte abraço. Falaram que bate nele só. Então... quando eu era mais novo, então eu realmente eu era aquele cara que não era pra ser. Era aquele cara que ficava debatendo na internet, era aquele cara que falava as coisas, Chatão. né? Eu era o cara chato. Chatão. Eu já fui o cara chato. Hoje eu não sou mais, mas eu já fui. E aí, então, tinha os debates, assim, com a minha mãe e tal. Mas hoje em dia é tranquilo, né? Não só com a minha mãe, mas com os familiares, eu sempre levo numa boa. Eu brinco e tal também. Né? Sempre falo as coisas de ir pro céu e tal, essas coisas assim. Então hoje é numa boa, mas eu já fui um cara chato. Aí com 20 anos e tal, logo quando o Orkut começou, o Facebook, eu ficava lá. O pessoal que segue há mais tempo aí vai lembrar aí. Mas alguns anos já eu parei com isso. Mano, por que você parou de ser chato? Porque importa mais o convívio social, né? É melhor pode você crer. ser amigo das pessoas. O camarada fala uma coisa e você não concorda. Aí eu falo assim, não, mas é isso aí mesmo. Entendeu? Você mudou suas Entendeu? prioridades. É claro. Melhor paz que... É claro, né? Mas eu acho que o que você falou, assim, de ser chatão lá, ficar debatendo, eu acho que você tinha energia e disposição pra fazer isso. E eu acho que eu valorizo mais essa questão de energia. Tipo assim, se você tem uma fé absurda numa parada e você faz acontecer, luta, e aquilo te dá disposição de continuar aquele caminho, de foda-se, tipo, dinheiro e tudo mais, eu quero isso daqui. E eu acho que isso é muito válido, velho. De, tipo, isso te dando energia, eu acho muito saudável. Com certeza. Tem mais pergunta aí? Tem, Vai, mano. manda a brasa então pra ele Cara, ir respondendo pra atender todo mundo. Chat aqui, velho. Ó, a Amandio Luiz, é isso mesmo, Amandio Luiz, conhece?
Paz, agora de cabeça eu não tô lembrando, não. Existe uma pergunta que geralmente é feita pelos ateus, que é o seguinte: me prove que Deus existe. Ateus fazem isso. Partindo desse ponto, minha pergunta é possível provar que Deus não existe? Poderia me explicar? Olha, na minha opinião, não, porque como é que você vai provar o que é invisível? Como é que você vai provar algo que é transcendente a isso? Que é literalmente o outro? Você não tem acesso. Por exemplo, se eu falar que atrás dessa parede aqui existe um boi voador invisível, ninguém vai poder provar. Claro, a não ser que alguém vá lá, mas enquanto a gente está aqui, é impossível. Ainda mais uma coisa tão diferente. Claro, isso na minha opinião, gente. Se você for ver aí, bons teístas, bons teólogos aí, eu já vi os argumentos deles. São argumentos incríveis, né? Argumento da primeira causa. Você tem a filosofia teísta aí, né? Mas na minha opinião não tem nem como você provar que sim nem que não. Ô Renato, entende? você acha que compensa comprovar a inexistência de Deus? Olha, Felipe, eu vou ser honesto para você. Eu observo o mundo como fluxos, como momentos, Tipo Bauman mesmo? como assim, imprevisível, um mundo instantâneo, uma hora é, outra hora não é. Então eu não vejo a existência de Deus. Eu não consigo. É claro que eu não vou ver algo invisível, não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer que eu não consigo admitir a existência de Deus. Eu vejo Deus como o produto das ideias do homem, né? E se vale a pena, né, essa pergunta, né? Vale a pena provar a inexistência de Deus? Olha, a ciência não tem resposta para tudo, né? E aí o Carl Sagan, Ainda não, é. o Carl Sagan, que é um cientista da segunda metade do século XX, ele vai dizer o seguinte, que existe o Deus das lacunas, né? Nós temos o conhecimento, aí você conhece várias partes, mas várias partes você não conhece. Aí o que você faz? Você preenche com Deus. Né? Então, a pergunta aí eu acho complicado, né? Você provar aí a existência ou inexistência de Deus, aí eu acho meio complicado. Você acha que compensa comprovar a inexistência de Deus? Se fosse possível, rapaz, vamos supor que provou a inexistência de Deus, né? As religiões cairiam por si só, né? E o que você acha depois de cair a religião? O que você acha do mundo ali? Não, eu acho que o homem encontraria outras formas para fazer o mal ou para fazer o bem também. A religião não é dona da moral, não é dona de tudo. O homem seria mal sem religião e seria bom também sem religião, apesar de que muitas religiões, não posso deixar de falar aqui, fomentam bem, fomentam, como você falou, fomentam a ajuda, né? Quantas igrejas, né, cara, que fazem trabalhos sensacionais aí com populações. E a humanidade se desprenderia dessa fábula e poderia buscar verdade em outras coisas, talvez na psicologia. Eu acredito que sim, cara. É uma possibilidade também, né? Mas também pode tirar a esperança de muita gente também. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Falaram que você ainda é chato, cara. Não, eu não sou mais chato, não. Beleza, não sou mais, não. Já fui, mas não sou, não. Existe possibilidade de um ateu se converter e começar a acreditar em alguma força divina? Existe, porque, né, a pessoa pode mudar e tal. Só que aqui eu vou falar uma coisa, olha só, hein. Silas Malafaia disse o seguinte numa pregação sua, eu estava assistindo e ele disse o seguinte: você quer saber o que uma pessoa pensa? Então você tem que perguntar à pessoa quando ela está se sentindo bem, quando ela está bem. Porque quando ela está num leito de morte, quando ela está encurralada no canto, o camarada fala qualquer coisa, né? Então você quer saber o que uma pessoa pensa quando ela está bem, né? O ateu pode se converter? Pode. Basta ele, né, acreditar em Deus, acreditar nas coisas, pode voltar. Cara, tem um livro, acho que é a Aurora, um livro, não sei, acho que é a Aurora mesmo, do Nietzsche. Que ele começa o livro assim, que ele fala que, cara, graças a Deus eu tô... Não, ele não fala... Nossa, ele não fala isso. Tem outra pergunta, vai. Ele não fala isso. Ele fala, cara, que bom que eu estou bem, eu estive vários momentos... Ele sempre sofreu pra caramba. Ele falou, pô, eu tô num momento muito bom agora... E ele percebe que a filosofia dele e a filosofia de várias pessoas é mais uma questão de disposição. Tipo, se eu tô indisposto, minha filosofia que eu crio, que eu falo ali é meio
velho, não quero. É, isso aí. Tô de boa. Ou quando você tá disposto, mano, você quer Deus e o mundo, você quer Isso tudo, aí, cara. O Nietzsche falava que a filosofia é um retiro voluntário em montanhas frias ou em florestas frias, uma coisa assim. Né? E só para explicar para o pessoal de casa, por que a gente fica citando tanto o Nietzsche aqui? Porque foi um dos principais pensadores ateus. Não, eu falo de Nietzsche porque eu li ele bastante. Pois é. Uhum. Eu gosto dele. Pois é. E Só ele isso, tem muitas frases de Nick de MSN, né? Frasezinhas curtas, assim, ele escreve. Tem muita coisa que é Nietzsche, só que assim, tá convertida em outras São chamadas coisas. de aforismos, né? Ele escreve por aforismo, por pequenas frases. Então, o camarada pega rápido e muita gente gosta por causa disso. Cara, talvez o ateísmo já te fez feliz? Olha, cara, eu não vou dizer necessariamente feliz, mas Você gosta de ser ateu? gosto, Você gosta? Você Gosto. tem orgulho? Não, eu gosto, gosto. Quando eu comecei, eu era religioso até os 17 anos e tal, aí comecei, pô... Ser religioso é meio sem graça? Não, cara, é bom, eu ia na igreja, Você era inclusive... religioso por causa da família? Eu acho que a principal influência nossa é a nossa sociedade, entendeu? da E minha família é católica, né? E eu ia na igreja, inclusive... Eu não era esses religiosos modinha que vai na missa só pra depois aproveitar. E vai na missa e depois sai pra balada. Mas não era. Eu ia no dia de semana ainda, entendeu? Não tinha nada pra fazer. Eu de terça-feira, quarta-feira eu ia lá. Rezava e tal, entendeu? Não era modinha, Você não. gostava mesmo, então? Não, sim, Tem acreditava e o tal. frango, né? Tem o franguinho, o bingo das novelas. Pois é, o pessoal vai na missa aí. Tem uma comunidade, cara. A igreja é ótima. Sim, Pra não, muita pois gente. cara. Fortalece os vínculos, com certeza. Né? Aí você ia e tudo mais. Ia e... Você gostava disso? Era religioso? Eu gostava, eu ia e tal, Mas, rezava Renato, com fé mesmo e tal. Mas, Renato, você chegava lá e você começava a questionar as coisas, começava, por que tem que ser assim? De vez em quando, né, a gente tava na missa. missa. A ser ateu? Rapaz, eu não sei, cara. Eu sei que desde quando eu tava na igreja, eu tava lá rezando e tal. Aí eu olhava aquilo, vinha um pensamento ou outro questionando, né? Mas por que Jesus é lá do Oriente Médio, não é aqui da América e tal? Por que a igreja, né, na Itália, não sei o quê? Saquei. Então ia questionando, começando isso daí. Né? E isso aflora na juventude, né, com questionamentos. Eu achava que eu não fui direto pro ateísmo, fui pro agnosticismo. Aí fiquei um pouquinho de dias considerando ser agnóstico, né? Mas aí o agnóstico, pra mim, já é um pé no ateísmo já também. Tem as diferenças técnicas, eu sei disso, mas agnóstico e ateu é quase a mesma coisa. Então você tem orgulho de ser ateu, mano? Tem. Você gosta de papiar? Não, mas também não é uma coisa também Cara, que eu tem fico uma aí. perguntinha aqui que ficou pra trás, eu esqueci Vai. de falar. Por que ateu se acha tão inteligente? Rapaz, Você acha ótima mais pergunta. inteligente? Foi o Rodrigo Hammer que perguntou Capaz isso. de sim. Inclusive um abraço pro Rodrigo Hammer aí, pro Renan AV, pro Bissoli, todo o pessoal do Falabras lá. Olha, ótima pergunta, porque é o seguinte, ô Rodrigo. Por que os ateus geralmente se consideram mais inteligentes? O que acontece? O ateísmo, ele parte da crítica da religião, beleza? Você tem a religião, aí o camarada vai criticar a religião, ele se torna ateu. Então, para ele criticar a religião, ele teve que ele lê um pouco da Bíblia, ele lê um pouco da filosofia e tal. Então, por ele ter um pouquinho de leitura, um pouco mais de debatezinho que um religioso comum não teria, aí o camarada pensa aí, ó, esse religioso aí é atrasado. Esse religioso aí não evoluiu igual eu evoluí. Entendeu? Então, muitos ateus sim se acham mais inteligentes. Eu, para mim, não acho, porque a inteligência também, como transcendência, também não é algo atingível e tal. Acho que existem saberes diferentes, inteligências diferentes. Né? Eu tenho professores que são... o camarada tem doutorado, já fez pós-doutorado, tudo, e tá lá, o cara é católico, entendeu? Filósofos que têm PhD, né, doutorado em tudo aí, e são lá cristãos, acreditam em santo. Então não quer dizer nada. O ateísmo não significa inteligência, não é isso? Tipo, o ateísmo te faz melhor? O ateísmo faz uma pessoa melhor? Olha, o ateísmo, eu costumo falar que ele dá a possibilidade da pessoa buscar o que ela é por si próprio, né? Sem ajuda de religião, sem conselhos de espirituais, essas coisas assim, entendeu? Cara, em questão de, tipo assim, personalidade, tipo assim, em questão de valores, você prefere um ateu ou um religioso?
Cara, é porque é o seguinte, ô Felipe, existem, né, religiosos e religiosos. eu acho que- Existem ateus e ateus. Tem ateu que é ruim, tem ateu que é burro pra caramba, e tem religioso que, poxa, é muito inteligente, mas tem muito religioso burro, né? O que a gente não pode fazer é pegar, por exemplo, pegar lá na igreja, existem milhões de pastores. Aí um pastor fez uma coisa errada, um pastor ali roubou, não sei o quê, aí você olha assim, você jogar o pequeno, né, sobre o todo, né? Todo lugar existe gente ruim e gente boa, existem policiais ruins, mas a maioria é policial bom. Pastores ruins, mas a maioria é pastor bom, entendeu? É assim que eu penso. Só que eu acho que no âmbito religioso eles aprendem valores melhores para uma sociedade favorável. Pois é, depende do valor, né? Porque o nosso corpo tem muitas vontades, né? O valor, ele vai ser bom quando ele ajuda as pessoas a externar... Não, isso é minha opinião, tá? Não é pra você concordar, não. Quando ajuda a externar as suas vontades, né? Agora, quando aprisiona as vontades, isso faz mal, né? O valor tem que ser... Não pode ser aquela coisa rígida também, porque vai sufocar as pessoas. Teve um livro que eu li que é Matrimônio entre o Céu... Eu acho que é o Inferno mesmo. Acho que é Matrimônio entre o Céu e o Inferno. Aí é William Blake. Ele fala que Deus é essa questão da nossa consciência, esse poder de criar, de desenvolver a criatividade, só que ele também é um poder que oprime, te limita. É tipo a sua consciência que diz, isso é errado, você não pode fazer isso, isso é feio, isso é ruim, você não pode desejar o outro, você não pode cobiçar, você não pode ter gula. E ele fala que o demônio seria os seus desejos, seria a vida, aquele prazer de viver, seria desejar ter mais, desejar conquistar mais, desejar uma mulher. Não importa se é do outro ou não, é uma questão química da pessoa, hormonal da pessoa. E ele fala que não deveriam separar uma coisa da outra, porque a gente é essa dualidade, a gente é as duas coisas dentro da gente, só que eles criaram o que diz no livro, né? Que criaram um demônio para ter com que condenar as pessoas. E, tipo assim, falar... Olha, você não pode ir pro lado... Você não pode desejar as coisas, que aí você vai pro inferno, onde você vai queimar, cara. Sim, ótima colocação, Felipe. É o seguinte, o Kant dizia que existem, né, no ser humano o instinto e a razão. E o Kant dizia que o ser humano deveria fazer resplandecer a razão. Isso que é o iluminismo, beleza? A razão sobre o instinto, sobre a vontade da mulherada aí que você falou. Desejo, prazer, né? Pois é. Para Nietzsche, claro, estou usando Nietzsche aqui porque é um dos filósofos ateus, né, que eu conheço um pouco. Para Nietzsche, não tem razão. O ser humano é só instinto. Eu acho que até sei por quê. Para Nietzsche, a consciência, ela é apenas um resultado das coisas que você passou na vida. Por exemplo, se você recebeu essas influências, você meio que determinado você vai ser assim. Não é algo determinado assim, lá já está determinado que eu vou ser um jogador de futebol daqui a 20 anos. Não é isso. Você recebe as influências do meio e você determinadamente vai ser algo produto dessas influências do meio. Então, assim, não é que não tem indivíduo. Para Nietzsche até tem um pouquinho de indivíduo, né? Mas É uma construção. Esse exemplo eu já citei no Flabrasta, eu que inventei esse exemplo aqui, é o seguinte, o pé de laranja. O pé de laranja, ele não tem a opção assim, vai dar setembro. Eu não sei qual mês que é o mês das laranjas, né? Não tem uma opção assim que ele chega conscientemente assim, eu devo produzir a laranja ou não devo produzir? O que eu vou querer, hein? Ele não tem essa opção, ele simplesmente vai produzir a laranja, dependente da vontade dele. Então é assim, pra Nietzsche, você tá aí, tranquilo, você e sua namorada, tamo aí tranquilo, beleza. Passou aquele mulherão do seu lado, cara. E aí você fica naquela dúvida, olha ou não olha, olha ou não olha, olha ou não olha. Aí você não olhou. E
E isso não foi porque você decidiu conscientemente não olhar. Você não olhou porque você sabia que você ia tomar uma dura do caramba da sua namorada. Experiência passada, né? Isso aí. O que você passou já estava mais determinado. Entendeu? Agora, se você teve influências que, poxa, você pega, né? Pega o pessoal mesmo e tal, vai pra cima, você já iria olhar. Entende? Acho que talvez do Jim Paul Sartre que fala isso, que talvez uma tesoura nasce lá com o sentido de cortar e tudo mais. A nossa vida é uma obra de arte a ser criada. É tipo, a gente cria a nossa vida. Exatamente, isso aí. E para Nietzsche, a vida talvez não faz sentido, mas a gente tá aqui com o objetivo de, tipo, a gente nasceu, já que a vida talvez para ele não tem objetivo, ele responde, pelo menos ele dá uma resposta mais ou menos. Ele nunca colocou resposta, ele sempre colocou dúvidas mais ou menos. Pois é, aí o camarada... Mas ele coloca que, tipo assim, você tá vivo aqui, cara, é pra observar toda essa beleza, mano. É pra você aproveitar a vida, observar e ver como a vida é. Tipo, se você não tivesse vida, você não teria essa oportunidade de aproveitar tudo isso, sentir esse sabor... sentir essa brisa e tudo mais, observar essas coisas bonitas, a natureza ou a construção humana. O Nietzsche dizia que o pecado original era não se divertir. Né? O Nietzsche dizia que o homem se divertia muito pouco. Cara, ele começa um livro, acho que ele começa Crepúsculo do Ídolos, e ele fala, cara, o que importa mais do que a jovialidade? Tipo assim, jovialidade o que importa mais do que ter uma alma jovem, uma alma receptiva, cheia de energia, disposição, dar boa resposta pras coisas, não ser rancoroso, não ser velho. Isso aí. Mano, o triste aqui é que é o debate entre dois ateus, mano, então é foda. Pois é, mas eu acredito que a gente comentou as questões. É claro que a gente deu as respostas de forma ateísta, mas tentamos debater aqui impessoalmente, né? Tentar falar o menos possível da opinião. Eu dei algumas opiniões, né? Que não tem como a gente escapar também, né? Mas eu tentei falar de forma impessoal aqui o que são as coisas e tal. Os caras, graças a Deus aí. Sim, uma pergunta, eu não lembro quem que fez agora, mas também foi lá do grupo. Por que ateus utilizam expressões como graças a Deus, Nossa Senhora? Eu sou o que mais usa. Eu sempre falo, Nossa Senhora, Deus me livre, só Deus, só Jesus. Eu sou o que mais usa. Porque isso tá na nossa sociedade e a gente utiliza essas palavras. Eu não estou querendo acontecer uma coisa legal, eu não estou querendo dizer racionalmente que foi graças a Deus que aconteceu isso. Até porque é uma expressão, né? É uma expressão. É uma expressão, você não tá... Né, vamos dizer assim, tem aquelas gírias, né? Pois é, uma expressão. Tipo, véi. Isso aí. Tem as gírias e isso virou uma expressão, né? Que todo mundo hoje aplica ela, né? Exatamente. Ô, Axel, eu acho que eu vou finalizar. Eu vou fazer só uma última pergunta pra ele. Vamos... tem mais pessoas aqui. Depois você quer fazer as perguntas agora? Eu acho que já foi todas respondidas. Vamos esperar Parece que sim. Fala aí, quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa assim, faz agora. tiver uma pergunta já tá dito ali pelo Axel. Que a gente vai caminhando pra fechar. Beleza. Eu vou partir pra minha última pergunta pro Renato. Eu gostaria de perguntar, Renato, homenageando ao Abujanra do Provocações, eu queria te perguntar o que é a vida. A vida, pelo meu entender, significa um corpo que possui metabolismo e que pode gerar filhos, né? Para mim é isso daí. A grosso modo, né? É isso daí para mim que é a vida, entendeu? A resposta foi bem vazia, né? Eu acho que se você esperava uma resposta mais assim, o que é a vida, né? A vida Renato, o que é a vida? A vida é superar as dificuldades do meio e conseguir fazer resplandecer sua essência interior. Para mim é isso daí. O que é a vida? Então, para mim a vida é isso aí. Não, o Jean faz isso. É? Pois é, rapaz, porque eu fiquei até sem graça aí. Beleza, maneiro. Essa é a perguntinha do final. Porque no começo, galera, eles estavam falando que ia fazer uma pergunta. E eu falei, caramba, será que vai ser uma pergunta muito difícil? Não, e ele falou, faz aí. Ele falou no começo, ele falou, faz aí. Eu nunca parei pra pensar o que é a vida. Não, é complicado. É complicado, pois é. Eu perguntei pro Breno, mano, o Breno bugou, velho. Pois é, eu buguei aqui também.
Entendeu? Ele tá no chat aí, ó. Tá no chat. aí, Não, o Breno. maneiro, mandaram bem. O Breno tá no chat aqui. Porra, a vida é reproduzir, mano, você falou? É possuir metabolismo e ter capacidade, um ser que consegue gerar filhos, né? Acho que é isso aí. Porra, tu é ateu mesmo, hein? Porra, chatão, mano, isso aí. É meio chato, né? É sem chatão. graça, né? Porque, gente, a vida não Não, tem, pô, a vida acho não que tem religião dá objetivo mais- e tal, É, né? eu acho Então que a fica religião assim dá- mesmo. Religião dá mais sentido que isso aí, mano. Acho que nessa parte a religião tá ganhando, cara. Pois é, cara. Porque Aí- foi meio chato até isso. Meio chato, não, mano. o ateísmo não tem sabor, ele não é Não, divertido. tirou o sabor, cara. O ateísmo tira assim, aí por isso que tem a arte, né? A arte que não tem obrigação nenhuma cumprir. A arte vai pra dar o sentido, dar a cor, né? Se não tiver a arte, a realidade é fria, né? É isso. Não, pô. Acho que sexo também enche uma hora. Com certeza, porque o camarada ali sente que vai continuar, dá um pouquinho de sensação de continuidade de existência, né? Porque ele coloca, assim, é meio criança que eu vou falar, mas ele coloca sua semente para que outro dele continue, né? Sabendo que a vida aqui é curta, né? Qual que é Rick and Morty, né? Que ele fala que... Morty, esquece isso, cara. É só a questão de... O seu organismo pede pra você se reproduzir. Esquece essas meninas. Vamos pra uma aventura. Você já assistiu? Não, Tem uma não parte assisti que ele- não, mas faz sentido. Tem uma parte que ele é o Mori, que é o menininho que anda com o Rick lá, o cientista. Ele tá atrás de uma menininha, vendo ela, assim, e tudo mais. Ele, cara, isso é só uma questão genética. Supera isso, mano. Vamos pra uma aventura e tudo mais. Isso é só o que o corpo te cobra. Você não é um animal, mano, pra ficar agarrado só em reprodução. como Sim, você com disse, certeza, pô. né, Acho cara? que a gente tem que dar mais sentido pra nossa vida, mano. É como o Nietzsche falou, a gente tá aqui pra aproveitar, mano. A gente tá com essa oportunidade de viver pra observar toda essa beleza. E, porra, você falou que é só uma questão de tá vivo. A vida é tá vivo, porra. Mas você pode, a vida é dura, a capacidade que o mundo tem de agredir você é imensa, né? Mas você pode com as suas mãos fazer algo, né? Você pode se tornar um super-homem e conseguir fazer algo, dar um sentido para sua vida assim também, né? Não é assim tão sem sentido, mas você pode dar um sentido para sua vida, né? Claro, que vai partir de você e não de entidades sobrenaturais aí. Teve aqui, ó, o Arthur aqui. Você acredita no amor, Renato? É uma força sobrenatural. Pois é, Bissoli, ótima pergunta. Eu acredito no amor, entendo que é um sentimento de querer envelhecer com o outro, né? Os dois corpos ou mais corpos, né? Veio ali um desejo, e aí tem esse sentimento de querer envelhecer com o outro, né? É Nietzsche que diz isso aí. Pô. É isso aí. Isso aí. Galera, Bugou agora. Agradeço demais aí a participação, nossa vida. Primeira vez que eu vejo o Felipe tão quieto assim, cara. Eu acho que ele é um cara... Não, é porque o assunto, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a questão de religião, eu acho que é ótimo, é presente. Se isso tá te dando energia, como eu disse, eu acho que importa mais acima da religião tá a fé, cara. Claro, com acima certeza. da religião tá a fé. Eu acho que primeiro vem a fé e depois você pode criar várias outras coisas. Fé em que você é capaz... Fé em uma religião, que essa religião vai dar mais força, que vai te dar um futuro, vai te dar um lugar melhor para você viver além dessa vida. Eu acho que ter fé pela vida, ter fé em você. E, cara, se a religião tá te dando força, segue Continue, nisso, com certeza. Se talvez o seu ateísmo não tá dando força, cara, tenta buscar outra coisa e tenta buscar inspiração pra sua vida também, se o Certeza. ateísmo não tá te fazendo bem. O importante é se sentir bem, né? Aproveitando o gancho, só pra fechar. E o que você acha do que o pessoal fala assim, o cara tá com depressão é porque tá faltando Deus? Pois é. Discordo completamente, porque o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo e é um dos países que mais tem depressão no mundo. Então depressão está muito mais ligado a Questão econômica, eu acho. questões econômicas, sociais, coisas ruins que a pessoa passou na vida e não necessariamente a descrença. O próprio padre Marcelo teve depressão e aí você vai falar, o camarada não acredita em Deus? Então eu não concordo muito daí não. Cara, e dizendo isso, você acha que a gente deveria louvar a economia? Assim, uma forma de economia... a gente conseguir prosperar, todo mundo estar bem, louvar uma progressão.
Pois é, né? É complicado, Felipe, porque aí você vai entrar, né, no aspecto político também, porque economia também envolve política, né? E aí vão ter diversas preferências, né, econômicas e tal. Existem pessoas que louvam tudo, né, cara? Tem pessoas que acreditam em tudo e louvam Claro, tudo, tem né? gente Com que certeza. louva a família, na verdade, Sim, coloca com a certeza, família cara. na frente das coisas. Com certeza, isso aí. Acho que vamos fechar o episódio aqui, cara. Muito obrigado Ó, te eu que receber. agradeço. Foi massa Valeu demais, mesmo, fiquei muito feliz. Nossa, você sabe muito das coisas aí, fez ótimas colocações, parabéns mesmo. Parabéns pelo podcast aqui também do Axo, agradeço a oportunidade. Ótimo receber um professor de história. Nossa vida, cara, fiquei muito feliz aí de participar. O assunto rendeu pra caramba, foi muito bom. Valeu, muito obrigado. muito Né, bom. manda um abraço aí pro pessoal do Flabras, para minha mãe, de Olinda Petra, todos os meus amigos abraço. que estão aí assistindo aí. Isso aí. Bora fechar Obrigado, aqui. gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado a todo mundo que estava presente. Valeu.